Eu vou tentar rapidamente trazer para vocês uma discussão sobre o eletro e a observação que a gente tem hoje desses traçados, para ver se a gente colabora com essa discussão. Bom, esse slide é conhecidíssimo, né, gente? Quer dizer, no fundo, esse limite do normal sempre tem essa interface cinza, né? Quer dizer, o coração do atleta e a cardiomiopatia, você tem aí uma zona, né, que é em relação a números, a tamanho do septo, a tamanho do VE, quer dizer, há uma interface importante e nós temos que ficar muito atentos a isso, porque ao lado dessas dificuldades no diagnóstico, a gente tem cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia ritmogênica do VD, miocardites, quer dizer, cardiomiopatia dilatada, e às vezes você fica num borderline de valores, tanto no ecocardiograma, como mesmo no eletro de repouso. Assim, eu queria trazer para vocês, aproveitando o Pelícia, como teve aí há 2 anos, ele mostrou um slide que me pegou e eu achei interessante para a gente acompanhar. Por quê? O que ele mostra nesta tentativa de comparar as anormalidades no adolescente e no adulto com a possibilidade de morte súbita? Ele mostra que as anormalidades genéticas, né, quando elas começam, você vai ter alterações eletrocardiográficas, mas a hipertrofia está lá depois. Mas ele mostra que a morte súbita pode acontecer em qualquer momento dessa evolução. Então, às vezes, uma alteração eletrocardiográfica pode ser importante nessa evolução. E ele mostra um trabalho, que é um trabalho antigo, mas eu acho importante para a gente observar um grupo de atletas que tinham eletros anormais. Quer dizer, como é que ele acompanhou, o que ele viu? Ele mostrou que nesse grupo de 81 pacientes, em 9 anos de follow-up, praticamente 70 não tiveram cardiopatia, e um grupo de 11 tiveram que, vocês vejam lá, hipertensão em 3, doença coronária em 1, miocardiopatia em 1, taquissupra em 1, e teve, assim, 5 cardiopatias importantes, 3 da hipertrófica, 1 da cardiopatia ritmogênica e uma miocardiopatia dilatada. 2 mortes, né? Uma morte súbita e uma parada. Quer dizer, um achado num grupo de esportistas que para nós é importante para você ter ideia no que acontece com gente com eletro alterado, né? Quer dizer, observação eletrocardiográfica. Mas eu queria mostrar isso aqui, é muito interessante, gente. Por quê? Porque se vocês compararem, e depois eu vou falar um pouco dessa história, de fazer eletro ou só realmente você ter o exame físico com raio-x. Notem que vale a pena fazer eletro, porque dentro do raio-x do exame físico, você teria grandes diagnósticos no Marfan e na doença valvular. Mas, na hora de você olhar para o eletro, presta atenção, você tem quase 90% de alteração eletrocardiográfica na cardiopatia hipertrófica. Até os 10 anos, os jovens já têm alteração. Se vocês observarem, a miocardiopatia dilatada, a miocardite também tem repercussões eletrocardiográficas. Síndrome do QT longo, brugada, pré-estação, quer dizer, o eletro pode ser um grande alerta para essas alterações. Enquanto só o exame físico, por que eu estou falando nisso? Porque os americanos, eu vou mostrar para vocês, só acham que não vale a pena fazer eletro. Vou mostrar isso na frente. Quando a gente vai olhar realmente hoje as classificações, e são várias, acho que a mais recente é da Sociedade de Cardiologia e da Medicina de Exercício de Esporte, a gente já conhece as alterações comuns. Eu pus algumas aqui, a bradicardia sinusal, o BAV do primeiro, a reprogradação precoce, critério de voltagem, que nem sempre é tão importante, os atrasos finais de condução, né, que são muito comuns no atleta. E o que a gente chama de incomum são várias, eu também pus algumas aqui, separei para a gente pensar. As inversões de onda T, que nem sempre são patológicas, mas você tem que ficar muito atento quando ela vem com alterações de ST, as ondas Q patológicas, as sobrecargas de átrio, os bloqueios do modo geral, a própria pré-excitação, e aí sim QT longo, QT curto e repolarização do tipo brugada, que é o que a gente vê nessas diretrizes. Estou só mostrando aqui um exemplo, né, onde você olha para um eletro desse tipo, você vê lá uma onda T negativa, quer dizer, onda T negativa em jovens até 16 anos, você sabe que pode ser o padrão chamado juvenil. Você pode ter alterações de onda T em atletas da raça negra, você pode realmente aparecer uma onda T negativa, mas cuidado quando tem alteração de ST. Quer dizer, esses eletros não podem ser dados como os normais, né? Então, eu acho importante a gente observar muito o ST, que vai ser um parâmetro importante. Aqui, as alterações, às vezes, sugerem a miocardiopatia hipertrófica. Veja esse onda T em dedo de luva aí que está aí. Então, eu acho que a gente vai ter que ter observações nesse nível.
Outra coisa importante, intervalo QT, tem que medir, porque isso é muito importante na evolução desses pacientes, tanto o QT longo como o QT curto, embora seja muito raro. A regulação do tipo Brugada, né, que acho que hoje, eu estava brincando hoje na aula de manhã, que antigamente ninguém sabia o que era Brugada, hoje tudo é Brugada. O nosso desafio é dizer que não é, né? Hoje a discussão é, não é, porque todo dia tem uma meia dúzia. Então acho que o diagnóstico diferencial estava mostrando o veto para mostrar para o pessoal, falou, escuta, calma que nem tudo é Brugada, porque agora tudo é Brugada. Então eu acho importante olhar a repolarização, esse é um sinal de alerta importante mesmo. Mas só para comentar que nos Estados Unidos, realmente, eles, por olhar muitos atletas, tem um grande grupo lá, 200 mil atletas eles olharam no high school, mostrando que pouca alteração, você tem pouco evento por ano, realmente, mesmo agora na Itália, eles mostram os valores, porque a Itália é muito mais preocupada com isso, mesmo adultos maratonistas, quer dizer, qual é o custo-benefício disso? Faz eletro ou não faz eletro? Aí começa a conversa, o americano acha que o custo efetivo não é importante, quer dizer, gastar dinheiro com isso não vale a pena, porque é uma baixa especificidade por alta taxa de falso positivo. Concordo muito com isso não. Falso positivo é quando você não sabe, você não enxerga nada, porque se realmente você conseguir hoje olhar bem e ser realmente criterioso, é difícil você errar tanto, né? Mas, de qualquer forma, como eles têm grandes populações, eles acham que não vale a pena fazer eletro do povo. Aí o pessoal da Europa vem batendo no pescoço, né, gente? Porque tem grande sensibilidade pré-participação, eles são alterados em 95% da cardiomiopatia hipertrófica, como eu comentei com você, e na maioria da cardiomiopatia rinocongênica do VD. A detecção da cardiomiopatia hipertrófica é quase acima de 70% em comparação com os Estados Unidos, com a Europa. E o custo efetivo na detecção, eles acham que é 3 vezes mais importante. Esse trabalho do Sami Visky mostra exatamente isso, que o eletro é mandatório. Na Europa, não há dúvida, né? Se vocês olharem aí nos países aí à esquerda, vocês vejam que todos eles recomendam, mandam fazer, acham que praticamente todo mundo na Europa faz isso. E os Estados Unidos têm essa postura mudando, né? Porque quando você olha para a recomendação, que é publicada pelo Sanjay Sharma e o grupo todo que faz as recomendações internacionais, você vê que as colocações lá, que a gente já praticamente viu todas, tudo que acontece como normal e tudo que acontece como anormal, tem um borderline, que esse grupo tem que ficar esperto, porque nesse borderline tem desvio de eixo. Quer dizer, elétrico com desvio de eixo, fica atento que algo existe aí, né? Presença de crescimento arterial completo, bloqueio de ramo direito completo, não atraso final. Se não tiver nada na família e o cara for sintomático, um só desse pode deixar quieto. Porém, se realmente ele tiver história familiar e qualquer outra possibilidade dentro desses 2 que nós vamos achar desse grupo, você tem que investigar para valer. Eu queria só para terminar mostrar para vocês aqui que a diretriz atual da medicina do exercício e esporte, da cardiologia, é muito bem feita, está muito bem comparada com a Europa, quer dizer, vocês podem seguir esse tipo de atualização da diretriz, e realmente numa possibilidade importante da gente aprender um pouquinho com isso, entrando no site da International Society of Electrocardiology, esse Jonathan Dresner, que é um cara que estuda muito junto com esses grupos do próprio Chama, o anterior, eles fizeram um site só sobre atleta. Você pode olhar tudo o que acontece nos eletros da atleta, você pode usar realmente todo esse esquema e se autoavaliar. É bacana porque você vai lá, olha, tem milhares de eletros que você vai olhando e você pode acompanhar. E isso é importante porque agora você às vezes vai ter dificuldade realmente. Tem eletros que você fica muito na dúvida e ele te mostra por que você deve realmente tomar cuidado com isso e ter alguma orientação. Porque o desafio que eu falei para vocês, hoje é dizer que não tem e que realmente isso é todo dia. Eletro anormal é pouco que a gente vê na prática médica, né? Os eletros são um borderline do normal, que é isso que eu acho que nós vamos ter muito cuidado aí no decorrer do tempo, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção. Bom, eu como exímia atleta falo todo ano sobre atividade física. O mais importante, quem são as pessoas que têm risco com relação à atividade física?
É a relação entre a arritmia cardíaca, a presença ou não de doença cardíaca e tudo isso relacionado à possibilidade de um evento como morte súbita. É importante a gente colocar como algumas premissas que a atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, ela diminui os fatores de risco cardiovascular e, por si só, diminui a mortalidade. Também é importante definir o tipo e a quantidade de exercício. Atletas são considerados aqueles que ganham profissionalmente, financeiramente e são federados a nível municipal, estadual ou nacional, né? E o esportista exercitante, que é um termo utilizado nessa diretriz que o pastor citou da nossa sociedade brasileira, são aqueles participantes eventuais de eventos desportivos de massa e são praticantes de exercício. Mas o importante é definir que eu posso ter um atleta jovem, um atleta idoso, com treino regular, com treino competitivo, um atleta master, e é importante lembrar que muitas vezes a atividade física recreacional, ela é tão intensa como um treino de um atleta profissional. Aqui é um quadro clássico das forças americanas que eles dividem os exercícios em relação a um componente estático e um componente dinâmico. Nesse quadro superior, que seria o 3C, seriam os esportes com mais alto nível de performance, como canoagem, triatlo, pentatlo, etc. A gente já sabe as causas de morte súbita, cardiomiopatia hipertrófica, apesar da incidência de morte súbita ser baixa, são os que mais afetam quando se avaliam atletas jovens. A doença coronariana não pode ser excluída quando esses atletas são master com a idade, além das outras causas, não por arritmia, que não vão ser citadas aqui. É muito importante na avaliação a gente ter uma história de doença cardíaca, uma história de morte súbita na família, sintomas como palpitações ou intolerância ao exercício, mas sem dúvida uma história de síncope é um sinal de alerta que deve ser sempre avaliado com atenção nesses atletas. Isso aqui não é só em relação a atletas, mas qualquer indivíduo que vai fazer uma atividade física importante. A avaliação pré-participação, como o pastor colocou, é sistemática, é muito importante para atletas e, como ele citou, na Itália teve uma redução muito importante da morte súbita anual quando eles passaram a utilizar esse screening pré-participação. Também é importante, outra premissa, diferenciarmos o coração de atleta de uma doença cardíaca estrutural. A gente sabe que os efeitos dos exercícios, principalmente exercícios mais pesados como maratona, fazem efeitos imediatos no ventrículo direito e ao longo do prazo podem ocasionar fibrose e doenças no ventrículo esquerdo, até com disfunção, hipertrofia importante. Então, o desafio maior para o clínico é saber diferenciar o que é um coração de atleta do que é uma doença cardíaca pré-existente, inaparente, que apareceu de repente. No VE, nós temos que diferenciar um coração de atleta com a cardiomiopatia hipertrófica, a dilatada, um miocárdio não compactado, e no VD com a displasia ritmogênica. O destreino dessas pessoas e a ressonância magnética são armas que utilizamos para fazer essa diferenciação. Na balança, nós temos que colocar o benefício da atividade física contra o risco de uma arritmia que pode ser fatal, principalmente em indivíduos mais jovens. Aqui, como já foi citada, a diretriz do esporte, ela está muito bem feita e pode ser um norte para a gente tomar decisões. São populações de risco. Vamos começar. Primeiro, o mais importante, o que mais assusta, a cardiomiopatia hipertrófica. Independente de sintomas, esses pacientes são liberados para esportes do tipo 1A, que são de baixa intensidade. São mais de risco indivíduos mais jovens, que têm uma hipertrofia mais acentuada, que têm uma história de síncope, uma história familiar de morte súbita. É proibido esporte competitivo nesses pacientes, apesar que recentemente alguns trabalhos, mas muito bem controlados, já colocam uma atividade física moderada para esses pacientes, para colocar naquela balança entre o risco e o benefício do esporte.
A displasia ritmogênica também é contraindicado esportes de alto componente estático dinâmico, por quê? Eles têm um alto risco de morrer durante a atividade física e a própria atividade física de intensidade muito grande pode fazer a progressão da doença. Então, esses pacientes com um diagnóstico definido ou um presuntivo de displasia, eles são contraindicados, são liberados apenas para esporte de baixa intensidade. A fibrilação atrial não corre risco de morte, mas os atletas, as pessoas que fazem atividade física intensa, têm um risco bem maior de desenvolver fibrilação atrial. Só tomar cuidado em pessoas anticoaguladas com esportes de impacto, porque daí eu posso ter um problema maior. As arritmias ventriculares, que são a grande preocupação com relação quando você vai liberar uma pessoa para atividade física ou não, é sempre importante que extrasístoles, na maioria das vezes, são benignas. A gente só tem que tomar cuidado nos pacientes que têm uma cardiopatia por trás, porque o problema não é a extrasístole, é a liberação dessas pessoas com doença cardíaca para atividade esportiva. Além do que, se essas extrasístoles produzirem sintomas, a gente tem que fazer uma atividade física direcionada para que não ocorram sintomas durante a prática do exercício. Com relação às taquicardias ventriculares não sustentadas e morte súbita, sempre o paciente com doença cardíaca estrutural, miocardite, uma miocardiopatia definida, os esportes são de baixa intensidade, de componente dinâmico e estático. Pacientes com taquicardia ventricular não sustentada de coração normal podem ser facilmente tratados por ablação por catéter e podem ser liberados após a ablação, 1 a 3 meses após a ablação, desde que tenham um controle efetivo. Na taquicardia ventricular sustentada, a mesma coisa, coração normal pode-se liberar os pacientes após a ablação ou até controle com medicamento e proibido esportes de moderada ou alta intensidade nos pacientes que têm uma cardiopatia estrutural. Nas doenças elétricas, lembrar sempre que o Wolff-Parkinson-White tem um risco de morte súbita e 10% dos pacientes que apresentaram fibrilação ventricular eram previamente assintomáticos. Então, esses esportistas têm que ser avaliados com cuidado e a ablação é uma opção. Nas doenças elétricas primárias, os atletas com suspeita de canalopatia devem ser avaliados por pessoas com expertise para isso. Eles devem ter uma avaliação completa e o esporte a atividade física deve ser suspensa até que essa avaliação seja completamente realizada para avaliar o risco. Libera-se esses pacientes que tenham genótipo positivo, mas sejam assintomáticos, desde que, se forem com QT longo, evitando drogas que aumentem esse QT, evitando as drogas que provoquem a síndrome de Brugada, esses atletas têm que evitar desidratação, ser tratados de hipertermia, não devem chegar à exaustão, principalmente os pacientes com QT longo e Brugada. E, se você quiser liberar esses pacientes, é recomendado, uma coisa muito difícil, mas seja na escola, no centro esportivo, um plano de atuação de emergência com desfibrilador automático e pessoas capacitadas para reanimação cardiopulmonar. Eles podem ser considerados na repolarização precoce, evitar natação no LQT1, e nos intervalos QTs muito longos também proibir esportes competitivos e na taquicardia catecolaminérgica evitar os esportes mesmo que os de alta competitividade, mesmo que os pacientes sejam assintomáticos. A reabilitação cardíaca pode ser uma forma de incentivar e fazer com que esse indivíduo faça atividade física, mas eles devem ser supervisionados. Isso nos pacientes com insuficiência cardíaca, pós-infartos, os portadores de dispositivos como desfibrilador, evitando esporte de impacto, cardiopatia congênita. É importante lembrar que muitas crianças que foram proibidas de fazer atividade física
por causa de um QT longo, por exemplo, ao longo do tempo eles tiveram uma mortalidade maior por obesidade, por falta de exercício, porque aumenta o risco cardiovascular. Então, atividade física sempre, nos atletas uma avaliação mais rigorosa, e o grande problema são os indivíduos que têm uma doença elétrica primária inaparente, têm um fenótipo negativo. Esses são as mortes súbitas que aparecem por aí sem ter sido feito um diagnóstico antes. E para terminar, uma coisa que eu sempre discuti, que eu sempre falava que esporte com grande impacto é arritmogênico e causa morte súbita. Esse trabalho publicado recentemente de ski cross country, que é no topo do lado direito de alto impacto, mostrou que na evolução de 25 anos, os indivíduos que praticavam esses esportes tiveram uma mortalidade significativa menor do que os pacientes que não praticavam esse esporte. Isso por alterações inflamatórias, diminuição dos fatores de risco, como diabetes, glicemia, pela atividade física. Obrigada. E eu vou abordar o tema das extracístoles ventriculares durante o esforço, como avaliar. A epidemiologia. As extracístoles ventriculares induzidas no esforço são achados bem frequentes e ocorrem em 7% dos indivíduos com coração normal e 54% dos indivíduos com cardiopatia estrutural. O nosso objetivo principal vai ser esclarecer a etiologia da arritmia ventricular, realizar o tratamento dos indivíduos sintomáticos e a prevenção do risco de morte súbita quando for o caso. Então, é importante definir a presença de cardiopatia estrutural ou de uma síndrome arritmogênica genética, que são os pacientes de alto risco. Então, quem são os pacientes que podem apresentar extrasístole ventricular no esforço? É um jovem que estava correndo e teve uma síncope dramática, ou é simplesmente um paciente idoso com múltiplos fatores de risco, hipertenso, diabético, que está fazendo a sua atividade e faz arritmia? Um paciente com palpitações, ou um atleta que faz a sua atividade de maratona e no exame de rotina da sua avaliação ele apresenta arritmia ventricular. Então, de acordo com o guideline da AR 2017, e é muito congruente com o último do ESC 2015, a gente começa a avaliação deles com história clínica, avaliação de sintomas, principalmente palpitação, síncope, tontura, dispneia. O trigger de esforço e estresse emocional é importante. Vamos pesquisar nos pacientes a história de qualquer doença que precipite uma cardiopatia estrutural, hipertensão, diabetes, uso de medicação que facilite a ocorrência de arritmia. Na história familiar, para os nossos pacientes, é importante conhecer o risco de morte súbita dos familiares deles, se alguém apresentou, ou alguma cardiomiopatia genética ou canelopatia. E no exame físico, basicamente, vamos procurar sinais de insuficiência cardíaca. O eletrocardiograma vai fazer a parte inicial da nossa avaliação, ele é recomendação classe 1 nas duas diretrizes, e como o professor Pastore mostrou, ele já vai poder dar o diagnóstico de muitas patologias que põem o indivíduo em risco junto com uma arritmia ventricular. Aqui só ilustrativo, uma paciente com QT longo, que tinha história de síncope associada a esforço. Aqui um eletro de derivações superiores com diagnóstico de Brugada. E um eletro de um paciente portador de DAVD que tem os sinais aí, tem a onda Y, alteração da repolarização mais importante até do que de V1 a V3 e uma extrasístole ventricular. Prosseguindo na avaliação não invasiva, o teste ergométrico vai ser muito importante no paciente que tem sintoma relacionado ao esforço. Então, muitas vezes a gente vai conseguir reproduzir, como é uma indicação classe 1 para eles, e principalmente quando você tiver uma suspeita de alguma doença como TVPC, nos pacientes que têm arritmia ventricular e risco moderado a alto para DAC, e para avaliação terapêutica também o teste ergométrico vai ser utilizado. A nossa diretriz brasileira de teste ergométrico também segue todas as diretrizes internacionais. A única coisa que muda um pouco são os níveis de evidência, e ela ressalta na interpretação da arritmia ventricular. Se ela for isolada e rara, não necessariamente a gente vai ter uma cardiopatia associada, mas paciente que tem arritmia ventricular mais complexa, polimórfica,
pode estar associada à cardiopatia estrutural. E se for principalmente na recuperação, vai ter um impacto de pior prognóstico para o paciente. Na avaliação da característica da arritmia ventricular, então vai ser muito importante para a gente avaliar a frequência, o aspecto monomórfico ou polimórfico, a complexidade, o acoplamento, em alguns casos, da extrasístole, a fase que ela acontece, esforço e recuperação, e os outros achados do exame, principalmente relacionados ao segmento ST e intervalo QT, porque muitas vezes a gente vai dar o diagnóstico da causa da arritmia ventricular dele pela isquemia ou por alguma alteração do segmento QT. Aqui eu trouxe 2 testes para ilustrar, são pacientes que tinham eletro de repouso normal, eco normal, sintoma dessa paciente era síncope no esforço, com história familiar de morte súbita. Esse é o eletro de repouso dela, nada que chame muita atenção, só uma progressão lenta ali da onda R. E só dela mudar de posição, que ela estava deitada, ficou de pé e foi começar o esforço, com 9 segundos ela já começa a ter extrasístole ventricular polimórfica, já faz triplet, pares. Continua a caminhada, a arritmia vai piorando a densidade. Com 1 minuto de esforço, ela já faz TV não sustentada polimórfica e foi interrompido o exame. Primeiro minuto da recuperação, altíssima densidade de arritmia ainda. E com o passar da recuperação, as arritmias vão clareando. E o outro paciente também, um eletro normal, com queixa de palpitação e um eco normal. Esse paciente, assim que começa a fazer o esforço, vai aparecendo as extrasístoles com morfologia mais típica do coração normal, que é a extrasístole com origem e via de saída de ventrículo direito. Ele mantém todo esse aspecto durante o esforço, no pico do esforço também. Na recuperação, ele mantém o padrão da arritmia, mas ele faz formas mais complexas, chega a fazer TVNS. E com o passar da recuperação, ele interrompe a arritmia dele. Esse artigo do New England de 2003, ele avaliou as arritmias ventriculares frequentes extrasístoles no pós-esforço como preditor de mortalidade. Ele considerava as extrasístoles maior que 7 por minuto em qualquer fase do teste e dividiu entre as menos graves, que eram só isoladas, pares e bigeminadas, e as mais graves. E ele encontrou uma mudança na curva de sobrevida dos pacientes, que quem não tinha arritmia nenhuma ventricular vivia mais, quem tinha arritmia durante a recuperação teve uma redução significativa. Então, foi um marcador de risco a presença de arritmia ventricular frequente, que ele teve as definições específicas para mortalidade. Eu não vou discorrer muito sobre isso para a gente. Essa outra meta-análise do ano passado, de 2017, da avaliação do prognóstico das arritmias esforço induzidas, na verdade, é uma meta-análise de estudos muito heterogêneos, que incluiu pacientes tanto com disfunção ventricular, sem disfunção ventricular, e várias fases de arritmia no esforço, e ele encontrou o mesmo achado, que a frequência da arritmia na recuperação aumentou o risco dos pacientes, tanto no grupo com disfunção quanto no grupo sem disfunção. Seguindo a investigação do paciente, o exame de Holter, para correlacionar a arritmia ventricular ao sintoma, porque às vezes ele não reproduz no teste, mas na atividade física dele habitual ele vai reproduzir o sintoma. Looper, quando os sintomas são mais esporádicos, para investigar outras questões, as síncopes indeterminadas, e eu não vou me ater muito a isso. Teve um artigo recente que avaliou a ocorrência de extrasístole ventricular em coração normal, em pacientes que fizeram eco, ressonância, e o coração era estruturalmente normal. As extrasístoles tendem a ter um comportamento muito benigno. 4% dos pacientes somente evoluíram para a disfunção ventricular no segmento de 5 anos, e a apresentação da disfunção foi bem tardia, e 75% dos pacientes com 36 meses tinham resolução da densidade alta para menos de 1% de arritmia ventricular. Então, o prognóstico tende a ser benigno quando a gente está falando de um coração normal. Os exames de imagem não invasivos, a gente tem a recomendação classe 1 para o ecocardiograma, para a gente estabelecer
se o coração é estruturalmente normal ou não nos pacientes com arritmia ventricular. Você vai usar o eco associado a estresse nos pacientes que têm eletro não interpretável ou não conseguem fazer exercício físico. E a recomendação americana e europeia também seguem a mesma linha. A ressonância hoje, ela tem como indicação nas diretrizes como classe 2A para avaliar o coração estruturalmente quando o ecocardiograma não te der todas as informações, mas a ressonância surge como um exame promissor para estratificação de risco dos pacientes. Esse aqui, paciente é uma miocardiopatia hipertrófica, que tem bastante fibrose inferolateral, inferior, apical. E atualmente a gente tem tido publicações associadas usando o realce tardio como estratificação de risco dos pacientes. Esse foi o estudo do ano passado, lá do grupo do INCOR, sobre usar ressonância em paciente chagásico para avaliar desfecho, e ele foi um bom preditor, né, considerando uma massa de fibrose maior que 12 gramas. O outro estudo, uma meta-análise que avaliou a presença do realce nos pacientes que foram questionados os benefícios de CDI para eles, que foram os dilatados, os cardiomiopatia dilatado, né? O paciente que foi questionado no DNIST o benefício dele, eles resolveram usar um outro estratificador que não só a fração de ejeção, e o realce tardio foi um bom parâmetro para ser avaliado nos pacientes. Ele predisse risco tanto para os pacientes com fração de ejeção menor que 35%, quanto para maior que 35%, e foi correlacionado aos pacientes que tomaram choque, sendo profilaxia primária. Os exames invasivos, a gente vai, acho que está extrapolando o meu tempo, mas eles vão ser a sequência das investigações dos pacientes que tiverem sintomas não esclarecidos ou desvendado alguma cardiopatia na investigação anterior. E o importante é ter sinais de alerta da arritmia ventricular nos pacientes. Nos que são assintomáticos, você vai prosseguir a investigação sempre que você tiver algum sinal de risco, e a arritmia no esforço é uma delas, então ele tem que ser um paciente bem investigado. A gente tem uma publicação de 2012 do Jack. Se puder concluir, que nós já estamos com o tempo, tá? Falta só esse slide. A arritmia ventricular no coração normal, ela foi, em geral, a monomórfica. Tem um ótimo prognóstico, e um grupo pequeno dos pacientes que vão ter as arritmias polimórficas, que vão ter um pior prognóstico associado a canulopatias e arritmias genéticas. Acho que era isso, principal. Obrigada. Obrigado. Obrigado, professor Leandro. Obrigado, doutor Tiago. É um prazer estar aqui nessa sessão. E coube a mim, então, falar sobre a relação entre fibrilação atrial e atividade física. É quase que desnecessário falar para os senhores sobre a importância da fibrilação atrial, a arritmia crônica mais prevalente associada a elevadas taxas de morbidade e mortalidade. Então, é fundamental que a gente entenda todos os aspectos potencialmente relacionados à fibrilação atrial, e um deles é a potencial relação da fibrilação atrial com a atividade física. Os primeiros trabalhos que avaliaram a possível relação entre fibrilação atrial e atividade física são estudos de coorte americanos de acompanhamento de pacientes em relação a uma série de fatores de risco cardiovasculares. O primeiro desses trabalhos que eu gostaria de mostrar para os senhores é o Cardiovascular Health Study, que avaliou pessoas com relação ao quanto elas caminhavam e a velocidade que elas caminhavam. E o que foi observado nessa coorte americana? Que aqueles indivíduos que caminhavam por mais tempo e de maneira mais rápida, eles apresentavam uma menor ocorrência de fibrilação atrial em relação aos indivíduos sedentários. O ERIC é um outro grande estudo epidemiológico americano que também procura abordar a relação da atividade física e ocorrência de fibrilação atrial. E vejam, senhores, que, de acordo com o nível de atividade física, independente da relação cintura-quadril, aqueles indivíduos que faziam mais atividade física tinham uma menor ocorrência de fibrilação atrial. A partir do conjunto desses
estudos epidemiológicos, passou-se a considerar, inclusive, a possibilidade de se propor a atividade física como uma estratégia terapêutica na abordagem de pacientes com fibrilação atrial. E, recentemente, nós tivemos esse elegante estudo publicado, que é o estudo CardioFit, que pegou 308 pacientes com fibrilação atrial paroxística, todos eles com IMC maior que 27, e propôs para esses pacientes um programa de aumento da atividade física e redução de peso. E o que os autores encontraram? Observem, os senhores, que aqueles indivíduos que melhoraram o seu condicionamento físico, eles evoluíram com menor risco de recorrência de fibrilação atrial, com menor taxa de utilização de drogas antiarrítmicas, ou seja, reduzir peso, melhorar a capacidade funcional, melhorou a fibrilação atrial desses pacientes. E essa análise foi feita também independente da questão do peso. Os indivíduos que melhoraram a capacidade funcional, que praticaram mais atividade física, eles tiveram menos FA, independentemente da redução do peso. Outros estudos avaliaram também a possibilidade de diferentes tipos de exercício reduzirem a fibrilação atrial. Esse é um ensaio clínico randomizado pequeno, de 51 pacientes, mas que tem como grande vantagem ter utilizado o loop implantável em todos os pacientes que participaram do estudo. E os autores encontraram que o grupo de indivíduos que realizava exercício evoluiu com uma menor ocorrência de fibrilação atrial em relação aos indivíduos controle. Assim como na ablação a gente tem agora a onda do high power, também existe a onda do high intensity para a prescrição de atividade física. E esse pequeno ensaio clínico randomizado procurou comparar o exercício de alta intensidade versus de baixa intensidade para a ocorrência de fibrilação atrial dentro de um programa de 6 semanas. O estudo é pequeno, mas não mostrou nenhuma diferença entre as duas formas de treinamento em relação à ocorrência da fibrilação atrial. Então, nós já vimos até o momento que, em termos epidemiológicos, e de pacientes que têm fibrilação atrial, a prescrição da atividade física ela é benéfica. E hoje, as maiorias das recomendações apontam a prescrição da prática de atividade física, tanto como uma estratégia preventiva, para evitar a ocorrência de fibrilação atrial, como uma estratégia de tratamento, para diminuir a ocorrência de fibrilação atrial naqueles indivíduos que têm fibrilação atrial paroxística e que às vezes até têm que passar por procedimentos de ablação. E onde é que vem o problema então da FA com o atleta? O problema foi levantado a partir de alguns estudos de caso e controle que avaliaram atletas que praticavam atividade física de alta intensidade. Um desses grupos é o grupo de praticantes de esqui cross-country, que já foi apresentado aqui pela doutora Elenir, e nesse primeiro trabalho os autores demonstraram que aqueles indivíduos que tinham um tempo menor para completar a prova e que participavam de um número maior de provas, eles apresentavam uma maior ocorrência de fibrilação atrial. Estudos como este seguiram sendo publicados, envolvendo especialmente os maratonistas, sendo a coorte mais conhecida dos maratonistas de Barcelona, e mais alguns outros estudos envolvendo todos eles atividade física de endurance, que é de alta intensidade. E a análise conjunta desses trabalhos em meta-análise mostrou que havia um aumento do risco relativo de FA naqueles indivíduos que realizavam atividade física de alta intensidade, especialmente maratona e esqui cross-country. Uma série de potenciais efeitos da atividade física de alta intensidade têm sido considerados para explicar a potencial relação deste tipo de atividade com maior ocorrência de fibrilação atrial. Eles envolvem alterações estruturais do átrio esquerdo, aumento do trigger de veias pulmonares, aumento do tônus vagal e, mais recentemente, foi descrito também o aumento da fibrose. Qual é que é a característica dessa fibrilação atrial potencialmente relacionada à atividade física de alta intensidade? Boa parte dos senhores já atenderam no consultório pacientes que apresentam essa característica. De um modo geral, são homens na faixa de 30 a 50 anos,
que praticam atividade física de endurance, corrida, ciclismo. Aqui nós não temos o esqui cross country, que praticam esse tipo de atividade já por um longo tempo, e de um modo geral, esses pacientes eles vão ter a fibrilação atrial com características vagais, ou seja, com episódios paroxísticos que ocorrem durante o sono, após as refeições, e muito raramente ocorrem durante a atividade física. Então, nós temos, de um lado, evidências apontando para uma redução do risco de FA com atividade física, e, por outro, dependendo do tipo de atividade física, um aumento da ocorrência de fibrilação atrial. Então, ainda se está procurando entender um pouquinho melhor como realmente isso funciona. E, nesse ano, nós tivemos um importante trabalho publicado envolvendo novamente os nossos amigos praticantes de esqui na neve lá na Suécia. O que os autores fizeram de diferente nesse novo trabalho? Em vez de avaliar apenas os indivíduos que participavam lá do esqui cross country, eles avaliaram esses indivíduos dentro de um estudo de base populacional. Então, nós passamos agora para lidar com estudos com 500 mil pacientes, 500 mil indivíduos, melhor dito. E vejam que interessantes. Com relação aos homens, não houve diferença na ocorrência de fibrilação atrial quando os esquiadores são avaliados dentro de uma perspectiva populacional. Em relação às mulheres, vejam, aquelas que não faziam atividade física tiveram mais fibrilação atrial do que aquelas que praticavam atividade física. AVC, o importante desfecho clínico que todos nós queremos evitar. Homens que faziam atividade física do esqui cross country, menos AVC. Mulheres que faziam atividade física, menos AVC também. O único cenário nos quais os autores evidenciaram uma relação entre fazer atividade física de maior intensidade e ter fibrilação atrial foi em relação aos homens que tinham um tempo de prova mais rápido, ou seja, que faziam a prova mais rapidamente. Esse outro estudo coreano também, norte-coreano, mostrou que 500 mil indivíduos, quanto mais atividade física, menor a ocorrência de fibrilação atrial. Talvez aqui possa haver uma evolução para uma curva em U, mas os autores não tinham poder para essa avaliação. Concluindo então, sedentarismo e baixa capacidade cardiorrespiratória aumentam o risco de FA. A prática de atividade física reduz FA e é bom para uma série de fatores da saúde dos nossos pacientes. Prática intensa de atividades de alta intensidade realmente parece aumentar o risco de fibrilação atrial. A orientação para a atividade física de pacientes com fibrilação atrial, ela deverá ser individualizada para cada pessoa. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, Leandro, Thiago, demais membros da mesa. Muito que eu vou falar com os senhores aqui já foi dito pelos colegas que me antecederam. Eu penso que discutir síncope nesse subgrupo e nessa situação específica cabe nós nos atemos a 2 pontos fundamentais. Primeiro ponto, quem é esse indivíduo que a gente está discutindo? Como a Leni já colocou anteriormente, a gente tem que ter uma visão mais ampla desse conceito de atleta. Qualquer indivíduo que esteja envolvido em atividades físicas mais intensas, isso é uma realidade dentro dessa população nossa que muitos praticam atividade física de uma maneira mais intensa, esses indivíduos têm uma forma de encarar a atividade física como um atleta. Então eles se expõem em nível de intensidade de atividade física que podem também estar carregando com isso riscos de eventos sincopais e riscos de eventos arrítmicos mais graves. Então, qual seria o nosso objetivo ao avaliar esses indivíduos? Determinar, principalmente, se esse indivíduo é não portador de uma doença estrutural cardíaca, uma doença elétrica cardíaca, decidir se é seguro que esse indivíduo se mantenha em atividade física, orientando tão só ele como seus familiares e, eventualmente, no caso de um atleta, efetivamente, os indivíduos responsáveis pelo seu treinamento. E, obviamente, no último momento, definir, quando necessário, o tratamento mais apropriado.
Por que os atletas, por que esses indivíduos são diferentes? Primeiro, porque a própria intensidade adrenérgica associada ao esforço físico gera sobrecarga física e emocional que podem ter um efeito pró-arrítmico. Segundo, as alterações hemodinâmicas, eletrolíticas e metabólicas inerentes à prática de atividade física podem favorecer eventos de intolerância ortostática, seja durante ou seja após o término da atividade física. As alterações já sinalizadas pelo Dr. Pastore já estão muito bem elucidadas para os senhores. As razões específicas dos atletas com respeito ao seu vínculo esportivo. E um dado que eu acho extremamente relevante, e nós todos temos experiência com isso, é que muitas vezes esses indivíduos vinculados à atividade física mais intensa, eles negligenciam, eles não dão muito valor aos pródromos dos eventos. Então, nós temos pacientes que já são portadores de desfibrilador, que correram meia maratona, tiveram o evento sincopal, tiveram a desfibrilação, levantaram e continuaram correndo. Então, o tipo de vínculo deles com a atividade física é algo muito particular. Esse é o primeiro ponto, definir de quem nós estamos falando. O segundo ponto é definir um corte temporal. É muito importante porque quando nós falamos de síncope durante a atividade física, nós temos que entender que existe a síncope durante efetivamente a atividade física e a síncope que ocorre imediatamente ou um pouco após a interrupção da atividade física. Isso é muito importante no sentido de definir o risco e definir o risco de arritmia, o risco de uma doença estrutural cardíaca. Enquanto no primeiro grupo, naquele indivíduo que tem a síncope durante o exercício, a gente sabe que pode ter uma síncope vasovagal, mas é esse grupo que tem maior risco de uma síncope cardíaca atrelada a uma doença estrutural ou uma doença elétrica do coração. Quando nós ultrapassamos essa linha de divisória para um evento pós-atividade física, a possibilidade de uma síncope cardíaca diminui absurdamente, passa a prevalecer. Aí sim, a síncope neuromediada e um subgrupo de indivíduos que são acometidos de Rett síndrome ou a síncope associada a uma insolação ou uma alteração metabólica muito grave que acontece em atletas de maratona, por exemplo. E isso é importante porque quando nós analisamos esses maratonistas, muitas vezes os eventos mais graves que ocorrem com eles após a interrupção da atividade física não é um evento cardíaco, mas sim uma alteração grave por alterações metabólicas, de hiponatremia, devido ao esforço extenuante. Bom, então já definimos para os senhores que a síncope que ocorre durante a atividade física, efetivamente durante a atividade física, é merecedora de uma análise mais criteriosa. E o que a gente vai buscar nesse paciente? A gente vai buscar se esse indivíduo tem uma doença cardíaca, se esse indivíduo tem uma doença elétrica do coração. Isso é sabido de todos, observem nessa meta-análise para a cardiopatia hipertrófica, a íntima correlação entre a existência de síncope e a mortalidade. Outra coisa da displasia ritmogênica do ventrículo direito, não só tem essa relação, como também a própria prática esportiva interfere na evolução da patologia. Porque um ventrículo direito, por ser um ventrículo mais complacente, ele está mais sujeito a alterações estruturais que vão evoluir para fibrose, para alterações metabólicas e que podem favorecer pró-arritmias futuras. Então, temos que ter atenção com essas patologias. Bom, e essa síncope que ocorre após a atividade física? Já definiu que é a maior possibilidade que ela seja uma síncope não cardíaca. Essa síncope está associada a dois braços de discussão. Primeiro, ao terminar a atividade física, o indivíduo sofre alterações de regulação adrenérgica, muito importante, liberação de histamina, desidratação, hipertermia, o estresse gravitacional, que vai levar ao quê? A uma hipotensão pós-esforço. Em paralelo a isso, esse indivíduo pode ter alterações inerentes à atividade física, que é a hiperventilação, e a própria ortostase, que também vai favorecer que ocorra uma hipocapnia. Essa hipocapnia pode levar ao quê? A uma vasoconstricção cerebral. A somatória dessas alterações de fluxo, mais a hipotensão, pode favorecer o quê? A perda súbita da consciência. E o que a gente sabe hoje é que essas alterações todas são a principal causa de síncope que ocorre após a atividade física. Não é uma síncope atrelada a uma doença cardíaca, mas são moduladas pelo sistema nervoso autonômico e cada vez mais associadas à liberação de histamina, como alguns estudos mais recentes têm apresentado para a gente. Mas quando a gente
leva essa discussão para o mundo real, na prática real, a distinção, se o evento sincopal ocorreu durante ou após o exercício, ela pode não ser fácil. Por quê? Determinados esportes, como por exemplo a prática de futebol, o vôlei, o basquete, tem a própria característica de começar e parar, começar e parar. Então, muitas vezes, existem estudos mostrando que um corredor, ao fazer uma curva, às vezes a diminuição da velocidade para uma subida, pode gerar um evento vasovagal. Então, são várias variáveis que às vezes dificultam na prática clínica a gente estabelecer um corte. Eu já falei para os senhores da estamina, a importância, e vamos levar isso para o mundo real. Observem, 7.568 atletas, 5 anos de segmento, 474 deles tiveram síncope, ou seja, 6,2% da casuística. Dividiram em 3 subgrupos. Primeiro subgrupo, síncope não relacionado ao esforço, foi o maior número de eventos, e o outro grupo, que é o que nos interessa, são 2 grupos. Síncope pós-esforço e síncope durante o esforço, que foi 1,3% dos pacientes. Observem que todos os casos de síncope pós-esforço foram por tensão ortostática. Enquanto a posição, apenas 2 pacientes de síncope com esforço tiveram uma doença estrutural identificada e foram encaminhados para o destreino. Ou seja, em pacientes jovens, atletas jovens que têm síncope, primeiro, síncope pós-esforço, via de regra benigna, síncope, sendo ela não associada a uma cardiopatia congênita, uma cardiopatia estrutural ou arrítmica, também é de bom prognóstico. Então, já falaram anteriormente isso aqui, a cascata de evolução, esse tripé básico, história, exame físico e eletrocardiograma, buscando dados da história clínica que favoreçam ou não a doença estrutural, e o mais importante que eu ressalto é definir se a síncope é em situação de repouso, durante o exercício ou após o exercício. Então, definiu doença estrutural cardíaca, vamos começar a estratificação da doença estrutural cardíaca, como já foi dito anteriormente pelos colegas, uma série de exames. Hoje nós temos ainda o artefato do relógio, o monitor de eletro e o monitor de frequência, que pode muitas vezes nos possibilitar a documentação pelo próprio paciente de um evento arrítmico ocasionando o evento sincopal. E o que fazer, já foi dito anteriormente pela Eneli também, naqueles pacientes que têm a doença estrutural cardíaca e que têm síncope, primeira coisa, se ele tem doença estrutural cardíaca, a gente vai ter a restrição da atividade física, os tratamentos específicos para cada patologia. Naquele indivíduo que não tem doença estrutural cardíaca, o que se propõe é o destreinamento, durante a término da atividade física, ser de maneira progressiva, hidratação e suplementação de sódio e o treinamento postural em alguns pacientes. Muito raramente, tratamento farmacológico. Nesse gráfico aqui, eu tento resumir mais ou menos o que seria uma conduta mais interessante nesse tipo de paciente. Síncope relacionado ao exercício, detalhe o episódio. Durante esforço, após o esforço. Durante o esforço, nós vamos procurar pródomos, dor torácica, palpitação, ou se não teve pródomos. Se for um paciente durante o esforço, vai seguir na investigação, avaliação clínica, eletrocardiográfica, eco, teste ergométrico. Sendo positivo, a etiologia definida, desqualificação para esporte. Se for um paciente de baixa suspeita, a avaliação da história familiar é muito importante, em busca de canalopatias, morte súbita cardíaca, afogamento inexplicado na família, observe um dado importante, e acidentes automobilísticos inexplicados na família. Se for positivo, poderia caminhar para a realização de uma ressonância magnética, uma avaliação genética. Positivo, desqualifica, negativo, segmento clínico. Do outro braço, os indivíduos pós-esforço, avaliação clínica convencional, sendo negativa, a etiologia não cardíaca, o indivíduo pode então ser mantido durante a atividade física. E por último, um sumário para os senhores, resumidamente, síncope em atleta pode ser por etiologia maligna e indicar um risco de morte súbita. Na ausência de doença estrutural cardíaca, a síncope que ocorra durante ou imediatamente após o exercício é invariavelmente uma condição benigna e sua etiologia é geralmente neuromediada, independente do resultado do teste de inclinação. Isso é importante. A ausência de doença estrutural cardíaca é um forte preditor de boa evolução clínica. Os pacientes com síncope neuromediada podem continuar a participar com segurança da atividade atlética, com exceção de eventos, práticas mais de risco situacional, como escalada, natação e mergulho. E, por último, distinguir síncope durante o exercício da síncope imediatamente após o exercício é crucial
na avaliação diagnóstica de um indivíduo que se apresenta com síncope relacionada ao exercício físico. Muito obrigado. Público, certamente vocês estão cheios de dúvidas, não se acanhem, usem o pessoal aqui para tirar suas dúvidas pessoais, seus casos. Por favor, seria importante que vocês se manifestassem. Bom, enquanto o pessoal pensa aí, eu vou perguntar para o doutor Pastore. Você chegou a mencionar aquela antiga questão polêmica, né, da disputa que existe entre os Estados Unidos, a Itália e a Europa em relação à indicação do eletrocardiograma como uma obrigação na avaliação pré-participativa, né? A preocupação do americano é de indicar o eletrocardiograma para todo aquele jovem que quer participar do atleta, é que é o risco de se dar muitos diagnósticos falsos positivos de problemas e isso gerar exames desnecessários e desestimular a prática do esporte. Então, a minha pergunta específica é: quais são essas alterações eletrocardiográficas que podem gerar dúvidas em relação a possíveis falsos positivos e como diferenciar, e especificamente em relação à repolarização, como diferenciar a repolarização benigna da maligna? Alô? Tá. Então, é isso, Tiago. Eu acho que dentro do que a gente colocou e que você observou, existem alterações eletrocardiográficas hoje que são muito importantes. Quer dizer, você consegue realmente chamar atenção para algumas coisas. Eu chamo muita atenção para a repolarização, eu concordo, porque a voltagem, a gente tem visto que a voltagem não é um fator importante, principalmente em atleta, né? Você olha, a voltagem, ela não é realmente, às vezes, a grande expressão do problema do atleta. Eu acho que a repolarização é. E cada vez mais, porque a gente trabalhando hoje com coisas sofisticadas, né? Pequenas alterações, como a cardiopatia arritmogênica, um atraso de condução, uma alteração de STT. Então, eu acredito que as alterações de repolarização são, para hoje, pelo menos, o que a gente tem que estar mais atento, né? Porque muita coisa considerada normal, eu acho que tem parâmetros para normalidade, mas eu acredito que outras você tem que investigar e não tem como, né? Perfeito. Temos uma pergunta de um colega. Por favor. A pergunta é para a mesa. O indivíduo com pré-excitação, assintomático e que participa de esportes que, na minha opinião, é profissional, que são esses corredores de rua. Participa de cursos de 10 km, 20 km, maratona. O que fazer com os indivíduos? Perfeito. Temos algum voluntário, Elenier? Isso é uma discussão muito grande, principalmente agora que saíram as diretrizes de taxupra nova da sociedade. O eletrofisiologista invasivo, ele tem uma opinião muito contrária